Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Agora a gente vai lá pro Rio de Janeiro para falar com o Bruno Voloche de voleibol, de futebol, do Botafogo, se você quiser, tá? Quer começar por onde? Pela Nations League ou pelo Fogão Malvadão? Um abraço. Oi, Rafa, boa noite para você. Boa noite, Daniel, Lélio, ouvinte TFM O Tempo. Ô, Rafa, eu vou começar falando do Fluminense, futebol. Olímpia, Atlético Mineiro, Vasco, Juventude. Eu tomei a liberdade de anotar aqui. Um time que tem a pretensão de lutar por títulos, até escrevi isso aqui, e sofre tantos gols em erros tão primários, mas tão primários, nenhum time sub-10 acontece esses erros sucessivos do Fábio. E um dia, os créditos acabam. Quem é o responsável por isso? O Fernando Diniz. Claro, até porque o Fábio segue cegamente as ordens do Fernando Diniz. Ou alguém, por acaso, vocês me ajudem, é a minha primeira pergunta para vocês, já viram o Fábio fazer algo parecido aí no Cruzeiro? E aí, Lélio? Boa pergunta. O Fábio, ele nunca foi, né, um maestro com os pés, né? Ele sempre se arriscou muito, mas tem uma responsabilidade que é a do técnico, porque quando o jogador dá um chutão pra frente, ele xinga. Então, responsabilidade do Fernando Diniz. Ele não gosta que sai dando bicudo pra frente. Não é isso, Voloche? Não é a ordem dele? Uai, olha o Mundial de Clubes, Voloche. Aquela maluquice da bola trabalhada lá. O Fábio, o último homem, tocando bola pros caras. Só tinha ali a linha fatal, não tinha mais nada, não. Eu concordo com o que o Lélio falou. A questão é, o Fábio sabe fazer isso? Não, o Fábio nunca foi um goleiro de sair jogando, de toque de bola. Ah, mas vai fazer assim mesmo. Beleza, uma hora vai dar errado. Como deu aí, já não é a primeira vez, né? Pois é, né? Já não é a primeira. Então, ô Rafa, e agora, sobre o Flamengo e Vasco de ontem, primeiro, lamentar os fatos antes e depois do jogo, nas ruas, redondezas do Maracanã, enfim, tiroteio, vários presos, é uma coisa que, infelizmente, é normal quando se tem clássico no Maracanã e com torcidas com os mesmos direitos, digamos assim. E com a bola rolando, eu acho que ontem o Vasco sofreu um dos maiores golpes de sua história e acho que o Pedrinho precisa rever patrocinador, SAF, porque foi muito grave o que aconteceu, independentemente do Flamengo ter feito um ótimo jogo, mas acho que o Vasco, com todo respeito, não serve como parâmetro. Sou exigente, sim, em cima do Tite, mas se esse técnico português, que não deve ter dormido, claro, da noite de... Aliás, não deve ter dormido desde que chegou ao Brasil, né, penso eu, né? Mas deve ter tido pesadelos e deve estar falando assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, companheiro? Mas é grave a situação do Vasco, viu, Rafa? E o Vasco gastou 80 milhões de reais na sua defesa. Isso parece piada, mas não é não, é verdade. Verdade. E o Medel hoje é reserva lá do Vasco, né? Tá lá o Léo e o Deus da raça, né? E o João Vitor que foi expulso, que era do Corinthians. Sim. Foi expulso ontem. Sabe? É muito dinheiro pra pouco futebol. Cara. Exatamente. E, Rafa, já que você perguntou sobre o Botafogo, pelo pouco que eu pude conversar hoje à tarde, hoje não foi um dia assim que rendeu muita apuração, não. Falei com 2 ou 3 pessoas, os caras adoraram o cruzamento com o Palmeiras. Adoraram. Acredite se quiser. Eu não vou dizer a você que era tudo que os caras queriam, mas ficaram muito felizes com o cruzamento com o Palmeiras na Libertadores. Tá aí na tela da live, inclusive. O Voloche tocou no assunto, Botafogo e Palmeiras. Quem passar pega o vencedor de Nacional do Uruguai e São Paulo nas quartas de final. Depois segue ali o lado direito desse chaveamento da Libertadores 2024, mas tendo então, possibilidade de outros 2 brasileiros ali. Uma dúvida então, Voloche, a turma do Botafogo tá achando que é favorita contra o Palmeiras? Não, eu acho que serviu como motivação, pelo que eu entendi,
o Daniel, o fato de rever o Palmeiras, a polêmica Textor, Leila, arbitragem, CPI, etc e tal. E aí, se o bicho era X reais, você pode ter certeza que vai ser 3 vezes X reais. Meu amigo, mais um capítulo da treta entre John Textor e Leila Pereira. Tem esse extracampo aí que eu não tava... Realmente tem sentido. O skate versus o empréstimo. Quem vence, o consignado ou o shape? Interrogação. É o tal do Alô, John! Amigão. E eu vou te contar uma história, viu? Esse lado aí, podendo ter também um jogo entre Palmeiras e Flamengo numa eventual semifinal, hein? Palmeiras tá lá na parte de cima do lado direito da chave, Flamengo lá embaixo, né? Vai jogar contra o Bolívar, depois pega quem, se passar, obviamente, o ganhador de Peñarol contra o primeiro colocado do grupo C. A gente segue aguardando aí esse tal chaveamento. Podemos ir pra quadra? Vamos para as quadras? O primeiro começando pelo lado bom, né, Voloche? 8 jogos e 8 vitórias. Tá voando aí a seleção do Zé Roberto Guimarães. Que coisa, hein? E 2 vitórias muito convincentes, né? Contra o Japão e contra a Itália. Você lembra que eu falei aqui na sexta-feira? Foi na sexta, né? O negócio da Itália. Foi. Olha, se prepare, vou descansar porque o jogo é longo. Aí 3-2. Dito e feito, né? Foi um jogaço, viu? Mas depois contra a Tailândia, 3-0, né? Aí sem mistério, sem coré-coré, isso foi A Tailândia é o Vasco da Liga das Nações, né? Que isso, rapaz. Então a Tailândia não vai nada bem. Agora, no masculino, né, Voloche, a gente teve a questão da lesão do Bruninho, né? E o Brasília vai viajar, né, para encontrar com a delegação lá na Ásia. Assim, o Rafa, o Cachopa seria titular, né, independentemente de qualquer coisa. Mas o Brasil não pode ficar com um levantador só, né? Até porque o Cachopa não é também a última bolacha do pacote. Acho que está numa melhor fase que o Bruno, o que não é difícil também. Mas você precisa ter um outro levantador para inversão. Mas acho que vai ser um momento importante para a seleção brasileira sem o Bruno, porque o Bruno, apesar de estar mal tecnicamente, ele é um líder. Então ele não vai poder estar no banco, entendeu? Então vai ser mais um desafio para essa seleção. E eu acho que um tema interessante para a gente poder falar durante a semana, já que a gente já está no laço aí, é essa coisa do esconde-esconde. Será que o Guidetti está certo? Juvenis vai entrar em quadra na última etapa da Liga das Nações com a Sérvia, atual bicampeã do mundo. Todas as jogadoras titulares e reservas estão treinando na Sérvia, incluindo Bošković, Ogenović, Buza, todo mundo, Popovic, todo mundo, só para a Olimpíada. E aí? Gente, caquei nessa questão aí da Nations League. Só uma pergunta rapidinha aqui, Voloche. O Lucas Barbosa, nosso ouvinte aqui, ele sempre pergunta sobre o vôlei, sempre direciona umas perguntas para você. Ele quer saber qual o futuro da Naemi, se tem alguma chance dela ficar no Minas, hein? Não, obrigado, Lucas, pela pergunta. O prazer é sempre nosso poder ouvi-lo aí, ou pelo menos o Rafa ler as suas mensagens. A Naemi está fora do Minas. O Minas contratou a Kika, líbero do Pinheiros, e a Naemi não vai jogar até segunda ordem a próxima temporada. Tá aí o nosso Lucas da Serra tendo a pergunta respondida aqui no Tempo Esportes. Voloche, amanhã a gente conversa novamente aqui no programa. Fechado, meu caro? Combinado, boa semana pra todos aí, viu? Bom programa, saúde, alô, John! Gente, Leila Pereira versus John Textor, Chapter 4, em breve nos cinemas.